Senhores deputados, vamos continuar a nossa reunião. Agora tem a palavra o deputado Massaque. Obrigado, Sr. Presidente. Vou falar mais devagarinho para o secretário poder falar, porque não pode, para arrendamento de lugar para estacionar carros durante 3 meses, porque não pode isentar as rendas. Nos últimos 4 anos, quantos carros ecológicos é que temos? Este número aumentou ou diminuiu? São estas duas perguntas que ainda não respondeu. Além disso, o processo judicial tem a ver com, claro, a atitude e de governação. Se tivessem uma boa atitude, não haveria tantos casos de processo judicial. Além disso, sobre o projeto de execução das obras, no concurso público, claro, já está tudo definido e a empresa deve seguir estas regras, por isso vocês têm de monitorizar. Como disse, como já falei da atitude de trabalho, vocês todos tinham um receio de fazer decisões. Têm medo de falar ao público, mesmo na televisão. Claro, temos aqui representantes mais corajosos, olhando diretamente nas câmaras. Então, se os dirigentes tivessem todos esta atitude, não haveria este problema e o espírito de equipa é melhor. Deputado Yisseuka, obrigado, Presidente. Senhor Secretário, 2 minhas perguntas não foram respondidas, que têm a ver com o tratamento das águas residuais. No seu relatório está a dizer que vai então promover o tratamento e inspeção das águas residuais da costeira, e o seu secretário também presenciou a assinatura de um acordo de cooperação ecológica 2017-2020, e nos últimos anos, em termos de colaboração, o que é que foi feito por forma a tratar da qualidade das águas marítimas? É uma questão que queria colocar. Uma outra questão que o senhor secretário não respondeu em relação aos critérios, os parâmetros ecológicos. Naturalmente, no relatório da DSAP tem também critérios, parâmetros para o ar, para as águas. Mas no âmbito da DSPA, por forma a promover a indústria verde, não sei se é possível definir alguns parâmetros, porque, de fato, no interior da China tem definido parâmetros para as diferentes energias ecológicas. Em Macau, por exemplo, quais as indústrias ou ramos de atividade em que podemos promover critérios ou parâmetros para a avaliação das condições ecológicas? Vai ou não o governo promover estes trabalhos? Obrigado. Deputada Chan Hong, obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as respostas do Sr. Secretário. As várias questões que eu propus já foram respondidas. No entanto, há um grande problema sobre um trânsito inteligente que não foi respondido. É que todos estão preocupados com o nosso trânsito, e desde que tivemos que construir Macau como uma cidade inteligente, utilizando o sistema Alibaba. Então, quais os trabalhos que ainda vão ser feitos, nomeadamente encontrar um local para fazer testes e
Não sei se ainda vamos alargar mais pontos para fazer testes e quais os pontos ainda temos de melhorar. E há pouco também perguntei que há alguns locais onde as passadeiras não estão bem definidas e estão muito aglomeradas, mas muito perto das outras, e isto vai afetar todo o nosso trânsito. Creio que esse é um trabalho que tem que ser feito de uma forma mais científica, nomeadamente ter em conta o fluxo de pessoas e de trânsito para criar essas passadeiras. Não sei se, por isso, todo esse plano geral do trânsito, não sei se podemos ainda ter espaços para melhoramentos. Deputado Wong Heng-fei, obrigado, Sr. Presidente. Obrigada pela resposta dada pelo governo, pelo secretário e dos membros do governo. Mas eu acho que, quanto à minha terceira questão sobre o edifício Mong Yin, sobre a desocupação das lojas do edifício Mong Yin, queria ouvir mais sobre estas matérias. Queria ouvir mais explicações do governo. Enquanto ao centro sobre a administração dos edifícios, há pouco o senhor secretário sobre que trata-se de comércio e se não houver comércio, então vai fechar as lojas. Então, se fosse assim, então isto pode aliviar ou reduzir os processos judiciais. Trata-se deste tipo de processos. Se não houver negócios, então são fechadas as lojas. Por isso, acho que deve ser pensado este aspecto. Enquanto à comissão e tendo em conta os pequenos proprietários, se houver as reuniões dos condomínios e também das decisões a ver, será feita uma arbitragem em relação a essas matérias. E no primeiro trimestre, o referido centro de arbitragem recebeu várias consultas ou queixas sobre estas matérias. Por isso, queria perguntar mais e saber mais sobre estas matérias. Queria saber qual o andamento e a população quais são os serviços públicos que podem pedir apoio. Queria ouvir mais. Tem a palavra o deputado Choi Sai-ping. Obrigado, Sr. Secretário. Não queria insistir em algumas questões, mas durante o intervalo, uma pessoa que não podia colocar perguntas pediu-me para fazer esta pergunta sobre o metro ligeiro, porque em Hong Kong as situações ou características geográficas também são complexas e tiver facilidade em construção. Além disso, em Xiamen, na cidade de Xiamen, terra natal da deputada Chen Hong, tem aquelas tridimensão de trânsito. E como é que eles conseguiram construir estas estruturas? Além disso, podem construir autossilos nos terrenos desaproveitados? Além disso, sobre o regime de obras públicas, de profissionais, a questão é preciso trabalhar 50 horas. Qualquer forma, eles estão a contribuir para a sociedade. Vocês devem deixar esta oportunidade a este grupo de pessoas para formar mais jovens. Os mestres, quando têm discípulos, só podem ter 12 horas, podem ter mais horas de formação, porque aqueles que dão aulas, as suas horas de trabalho não contam, mas aqueles que estudam, as horas é que vão contar. Então podem aprender com o regime de assistentes sociais e médicos, dar mais flexibilidade.
Senhor secretário, faça favor de responder. Senhor Presidente, senhores deputados, eu vou responder a algumas perguntas. Vou dar também aos meus colegas para complementar. Se não estou em erro, quanto é que o governo tem em termos de veículos? Temos por volta de 2.600 ou 2.700 automóveis e motociclos, 1.600 a 1.700. E no que diz respeito à dispensa de pagamento de rendas, há pouco esqueci-me de responder. Quanto à renda de ocupação temporária de espaços, já foi dito pelo chefe executivo, a não ser que alteramos o que está já publicado no boletim oficial, porque já lá tem um montante definido por metros quadrados. E no que diz respeito ao projeto de execução de obras, ultimamente, quando da avaliação das obras, o projeto de execução, a pontuação é 0, precisamente para evitar esses problemas. Vamos, de fato, aliás, já melhorar a situação, como podem verificar nos últimos concursos públicos, para evitar conflitos desnecessários. Já não contamos com o projeto de execução não dando pontuação. O deputado Iseukai, francamente, eu compreendo, o diretor compreende melhor, daqui nada vai responder às suas perguntas. Deputada Chan Hong, o diretor também vai responder o que diz respeito aos transportes e trânsito. Deputado Wong Yinfei, arbitragem já no ano passado, 2019 até 2020, quer no setor privado, quer no setor público, ao longo de 9 anos não se registrou nenhum caso. Então, eu concordo que deve ser, então, eliminado. Não são 9 meses, mas 2011 até a data. Não houve nenhum caso, quer no setor privado, quer no setor público. É melhor ser eliminado, extinto. Pelo menos no meu entender, porque já demos todas as oportunidades e que não houve nenhum caso. E quanto a Pereira, Xavier Pereira, aquela loja não cai neste âmbito. E, francamente, não é que eu não quero nem sei qual o serviço público é que esta loja pertence. Porque há coisas que nós damos aos serviços de finanças, e depois serviços de finanças passam para outros serviços, e já perguntei ao Instituto de Habitação e a resposta dá-se que não lhe pertence. Ora, uma outra questão, se um terreno for do governo, então o governo pode definir as condições. Há que ter, então, se no caso de concessão, há que ter um concessionário. Mas se for um terreno de propriedade privada, mas como é de vosso conhecimento, são raríssimos esses terrenos, porque a maioria dos terrenos pertence ao governo, ou pelo menos a maioria dos terrenos de Macau pertence ao governo. E depois da recuperação destes terrenos, naturalmente, o governo pode, então, definir a sua finalidade até para a construção de autoasilos. Mas se for de direito privado, já temos que respeitar a vontade das pessoas. E há 5 anos atrás, quando comecei com esse trabalho, na altura, eu queria que fosse um túnel submerso. Mas depois, ao fim e ao cabo, devido ao impacto ambiental, passou a ser uma ponte. Mas cada vez que nós mexemos no subsolo, vai ser um trabalho muito complicado. Daí que não sei, desconheço a situação de Hong Kong. Mas então passo a palavra ao diretor. Agradeço. Sobre a questão do deputado Ipsiu Kai, em relação ao tratamento das águas e nas inundações, na nossa cooperação com Guangdong,
Nós também temos alguma cooperação nos trabalhos para o tratamento da poluição das águas do rio. E no nosso mecanismo com a cooperação de Zhuhai também já tratamos da poluição da zona do Canal dos Patos. E em relação à poluição na orla costeira, a DSPA já finalizou no ano passado um estudo sobre esta matéria com vista a tratar toda a rede de saneamento de águas pluviais. Mas, no entanto, há alguns problemas na rede em que depois também vai alguma água residual dos esgotos. No entanto, nós também ainda vamos resolver o problema perto do porto exterior, nomeadamente sobre a poluição. A nova ETAR vai ter critérios do país no critério A. E em relação à indústria financeira verde, nós fizemos um estudo com a AMCM e no ano passado já apresentamos este estudo à Direção de Serviços de Economia. E como a Grande Bahia também está a trabalhar neste aspecto, a DSPA vai continuar a promover esta indústria verde. E também só para responder à questão do deputado Choi Sai-pei, nomeadamente as questões do aterro de resíduos. Atualmente estamos a tratar dos materiais inertes para fazer então aterros. E em relação à central de incineração, nós temos a fazer um estudo com uma empresa, nomeadamente utilizar as cinzas para fazer tijolos. Obrigado. Quanto à questão colocada pelo deputado Chan Hong sobre o trânsito, agora já temos uma plataforma online e em março já verificamos que a exatidão é de 15%. Sabemos quanto ao sistema de alerta dos autocarros, sabemos que podemos saber quais são os locais em que há trânsito, por isso conseguimos fazer a previsão. Quanto aos serviços de autocarros, quanto ao respectivo estudo já foi concluído, pode verificar as necessidades da população em relação aos autocarros. Podemos verificar nas horas de ponta, podemos verificar que 50 mil passageiros estão a utilizar autocarros e dentro de uma hora 80 mil pessoas também estão a utilizar os autocarros. Podemos verificar que durante este período, tendo em conta a capacidade de transporte, às 8 horas da noite até às 8 da manhã, se o número de passageiros for 80 mil passageiros, então verifica-se que a capacidade conseguimos suportar esta capacidade de passageiros. Podemos saber onde é que as pessoas apanham autocarro, mas não sabemos onde é que essas pessoas saem dos autocarros. Mas podemos fazer uma previsão e sabemos os hábitos de transporte, de mobilidade das pessoas. E quanto às lâmpadas inteligentes, ou seja, na Rua da Praia Grande foi feito e isto consegue melhorar o trânsito, ou seja, 15% do trânsito que foi melhorada a situação. Queremos, através das instalações complementares, por forma a optimizar os respectivos trabalhos. Quanto aos sensores, ou seja, podemos verificar quais são os locais em que há acidentes, mas vamos melhorar os respectivos trabalhos. Sim, obrigado.
Sáng Lâm Đồng Vây. Tem a palavra o deputado Lan Wei. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, membros do Governo, caros colegas, boa noite. Depois de várias sessões de debate, a palavra-chave é inteligência, porque Macau quer construir, transformar-se numa cidade inteligente. Então quero falar com o Sr. Secretário sobre o transporte inteligente. Concordo plenamente com a DSAT em termos de utilização de tecnologias inteligentes para facilitar a vida da população. A aplicação tem sido bem aceita. No dia 30 de abril de 2020, quase 1 milhão de pessoas já fizeram download desta aplicação. Eu já utilizei esta aplicação e é muito boa para podermos acompanhar, saber estar a par da situação dos autocarros e ainda agora vamos saber a lotação dos autocarros em termos de autossilos. Também estão a facilitar a vida das pessoas para nós sabermos quantos carros estão num determinado silo. Além disso, para escolher um caminho mais conveniente também é muito bom. Queria falar sobre os lugares de estacionamento. A falta é uma realidade. Muitos condutores, para encontrar um lugar, têm de dar muitas voltas numa zona para encontrar um lugar legal, causando engarrafamento. Sobretudo nos bairros antigos também, provocam poluição atmosférica. Por isso, a DSAT, no início deste ano, já utilizou sensores de disponibilidade de lugares de estacionamento nos parquímetros. Então, os residentes, através deste sistema, podem ver quais são os parquímetros que estão disponíveis na zona do NAP ou Praia Grande, e outros estão em experiência. Queria saber, este período de experiência vai durar quanto tempo e quais são os resultados? Porque, olhando para este mapa digital, é fácil encontrar lugares. Estes sensores, quando é que vão ser instalados noutras zonas? Porque agora estes sensores encontram-se concentrados no sul da Península de Macau e na Taipa. Quando é que vão ser instalados? É que muitos residentes querem ter esta facilidade também. Então, Sr. Secretário ou diretor competente estão a fazer sensibilização para este sistema, porque muitos residentes talvez não conheçam ainda a existência da aplicação. Além disso, quando ao círculo fiscal, já cheguei a colocar esta questão. Os secretários já estão. Estou a falar do imposto de licença, imposto de circulação, para saber a data da inspeção. A DSAT está a fazer bom trabalho, manda uma mensagem para lembrar o dono do veículo. Por isso, se o proprietário não souber, pode, através do WeChat, saber esta data da inspeção. Por isso, as 3 secretarias podem trabalhar juntos, pensar pela população para resolver este problema. Por fim, sobre o bairro da zona norte de Macau, para melhor utilizar o campo de jogo do Linfong, porque vai ser construído um centro de serviços municipais e um complexo desportivo. Isto é uma boa notícia para a população,
porque naquela zona há falta de instalações de lazer e desportivas. Olhando para os estados no norte de Macau, que é uma zona, o foco de crescimento, podemos fazer uma comparação com a zona de crescimento em Cantão ou em Hangzhou. Só que aqui em Macau, este foco de crescimento é num bairro antigo. Naquela zona vivem 12 mil pessoas só. Então, esta população continua a crescer, porque vão ser construídas muitas habitações públicas. Por exemplo, as habitações públicas, cujo nome começa por Qing, são 8 blocos. Vivem lá 5.495 famílias. Isto significa uma população bastante grande. Isto, então, implica questão em termos de trânsito para esta zona norte de Macau, com o aumento da população. Isto também envolve outros serviços públicos. Eu trabalho na zona Faixiquei. Claro, é fácil entrar naquela zona, mas para sair é muito complicado, porque há muitas ruas de sentido único, mas para sair é preciso dar uma volta. Por exemplo, no Mercado Vermelho é fácil entrar, mas depois a saída, uma faixa está reservada a lugares de estacionamento. Assim sendo, as pessoas têm facilidade em entrar naquela zona, mas para sair de lá é difícil. Então, devem melhorar a situação de trânsito naquela zona. Foi referido que com a construção de novas escolas e as instalações desportivas vão ser partilhadas pelas escolas e os residentes, as pessoas ficaram, ao ouvir esta notícia, ficaram contentes, porque iam ter biblioteca, campo de jogos, e então o senhor secretário pode adiantar mais sobre o plano diretor no âmbito de instalações sociais naquela zona. Obrigado. Deputada Song Pei, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário. Já a última sessão plenária para a discussão das leis, já estamos agora mais de 9 horas e creio que as principais questões já foram colocadas pelos meus colegas. Mas quanto à sua área, antes de entrar no seu conteúdo, tenho de aí deixar os meus agradecimentos, porque devo agradecer porque optou por continuar a ficar neste posto, resolvendo os problemas herdados do passado. O seu secretário anda sempre a dizer para não falar do passado, mas há coisas do passado que não posso não dizer. Como, por exemplo, os esforços dos seus colegas. Eu creio que o seu secretário deve dizer à população os esforços e a dedicação dos seus subordinados, dos seus colegas, como, por exemplo, a terminal de Pangon, a ponte Hong Kong-Macau. Todas essas obras, de fato, foram concretizadas e muitas dessas obras já estão concluídas e que já entraram em funcionamento essas estruturas. E em relação aos seus colegas, de fato, devo aí deixar uma palavra de agradecimento pelo árduo trabalho feito. E creio que os seus subordinados colegas trabalharam extraordinariamente fora da hora de expediente. E devido a interesses diferentes, naturalmente, tiveram de trabalhar sob pressão.
E creio que a população consegue, então, avaliar o vosso empenho e dedicação. O seu secretário vai ainda enfrentar novos desafios, assim como o novo governo, que pretende, através das obras públicas, promover a economia e recuperar a nossa situação econômica. E Macau, para além dos trabalhos internos, temos que, então, olhar para fora, nomeadamente no que diz respeito às infraestruturas, para que possa integrar na Grande Bahia. A sua área, seu secretário, os trabalhos não só dizem respeito com a população, mas também com o futuro desenvolvimento de Macau. E dou todo o meu apoio ao seu secretário. Seu secretário que tem de enfrentar grandes desafios, para mim acho que a sua tarefa nada é fácil. E o novo governo da RAIEM e os seus colegas, eu espero que possam continuar a trabalhar com empenho e dedicação, criando um melhor futuro para toda a população de Macau. São várias as vertentes que têm uma ligação direta com a vida cotidiana da população e, para além de depender dos esforços do seu secretário e seus colegas, há que contar também com um sistema de boa articulação. A reestrutura da administração pública é um ponto essencial do relatório da SLAC para este ano, no sentido de elevar a eficácia e também corresponder com as necessidades para o desenvolvimento de Macau. Como, por exemplo, a integração das funções do Gabinete para o Desenvolvimento do Setor Energético na direção dos serviços de proteção ambiental. Não há problema, que eu também dou o meu apoio. Mas algumas questões funcionais, provisórias, eu creio que o seu secretário também deve dar atenção, porque há ainda muitos gabinetes ou projetos de equipas que continuam a ter um caráter provisório. São, então, questões que têm de ser resolvidas, como, por exemplo, o GDI. Tal como referiram os meus colegas, as grandes obras da habitação pública, de metro lixeiro, das diferentes linhas. Não sei se houve ou não aumento de pessoal, eu creio que não. Se são tantos os trabalhos e que ultimamente o chefe executivo lançou um despacho no sentido de prolongar por mais um ano a duração do Gabinete de Desenvolvimento de Infraestruturas. Preocupo-me, não sei se é possível, com esta curta duração do tal gabinete, conseguir estabelecer uma articulação com a futura estrutura, por forma promover da melhor forma as grandes obras, tal como aconteceu com o gabinete para o desenvolvimento do setor energético. Em Macau, devido à epidemia, todos nós estamos a ser afetados e as deslocações da população são também controladas e limitadas. O chefe executivo, no seu relatório da SLA, utilizou um capítulo próprio para falar sobre a integração de Macau no desenvolvimento da Grande Bahia, esperando que Hanchin seja um segundo Macau. Para o efeito, as obras básicas de infraestruturas devem ser as primeiras a serem lançadas para, então, promover os trabalhos subsequentes. A colaboração entre Hanchin e Macau foi então criada uma carreira direta entre Macau e Hanchin, como acontece em Hong Kong. E esperamos que no futuro vai ser então estendida a nossa linha de metro ligeiro, estabelecer uma ligação com a rede ferroviária do interior da China.
Diariamente, neste momento, contamos com milhares de alunos transfronteiriços que têm de deslocar entre as duas regiões diariamente. Então, seu secretário, em relação a esses alunos transfronteiriços, não sei se é possível trabalhar um pouco mais para, através no mecanismo de cooperação entre Macau e Chuai para criar uma carreira de autocarros para esses alunos transfronteiriços poderem então passar a fronteira diariamente com mais facilidade. E para além de autocarros, podemos também pensar nos automóveis. Após um acordo, foi então proporcionado licenças de circulação para um determinado número de automóveis de Hong Kong e também para Macau. Então vai ou não o seu secretário lutar para que os nossos automóveis possam então entrar diretamente para a Grande-Bretanha. Deputada da Comissão, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, caros colegas, muito boa tarde. O debate da legislação governativa, eu só vou falar sobre as habitações públicas, mas se não concorda com as suas opiniões, pode debater livremente comigo. A construção de habitações públicas, de facto, é um tema que a população está preocupada. E cada vez que há um concurso, há mais de 10 mil candidatos. Por quê? Porque as frações do mercado privado é muito caro e por isso as pessoas vão ter que recorrer às habitações económicas. Uma segunda questão é que há falta de habitações económicas. E como há sempre falta de habitações económicas, então há sempre um grande desnivelamento entre a oferta e a procura. De facto, esta necessidade existiu sempre. Posso dizer que é o trabalho que o governo está a arrastar há muito tempo, porque já se está a arrastar desde o retorno de Macau à Mãe Pátria. Foi arrastado até 2007 e só naquela altura é que disse que ia construir 19 mil frações. No entanto, por quê 19 mil? Porque em 2004 e 2005 havia 15 mil candidatos à espera. E por isso, com 12 mil mais 6 mil, chegamos a 18 mil. E só para resolver a questão das pessoas que estavam à espera. E por isso o número de 19 mil. Mas agora ainda temos alguns taleiros que estão dentro desta conta de 19 mil. Agora, depois dessas 19 mil frações, atualmente só temos o Chengtou, Yafei, vários lotes que estão concluídos. E por isso há sempre falta de habitação económica. E por isso nunca conseguimos pagar essas dívidas, entre aspas. Há pessoas que acham que se depois de alterar a lei da habitação económica e que a habitação económica ficar sempre no mercado de quem necessita, para vender novamente às pessoas que precisam de uma habitação económica, é melhor. No entanto, eu não acho, porque há sempre esta necessidade. Por quê? Porque necessitamos de ter uma casa para viver. E depois, não é por esta situação que as pessoas conseguem adquirir uma habitação no mercado privado. Mesmo com a alteração à lei de que a habitação económica fica sempre dentro para compra e venda para as pessoas que possam comprar uma habitação económica,
isso não continua a não continuar a satisfazer as necessidades do mercado. Porque se as pessoas acharem que não conseguirem ganhar dinheiro com a habitação económica, também não vão vender a casa ao governo quando não precisarem disso. E por isso vamos ter de continuar a construir mais habitações económicas. E eu creio que as pessoas precisam de facto uma casa para viver, e este também é uma responsabilidade do governo. Os recursos solos são preciosos, no entanto, o governo está a conceder terrenos para a construção de habitação privada. Não creio que esta concessão ao mercado privado não seja um desperdício. Porque no mercado privado os concessionários vão ganhar um balúrdio. Mas com a habitação económica apenas vai resolver alguns problemas de habitação dos nossos residentes. No entanto, com a venda da habitação económica, o governo não vai perder dinheiro. Antigamente, para comprar uma habitação económica era de 100 mil patacas. Agora, as pessoas no mercado privado vendem a 3, 4 milhões. Mas as pessoas, por que é que têm que vender aquela casa económica? Eles vão ter de comprar uma casa no mercado privado. E por isso não creio que as pessoas que compram uma habitação económica querem só ganhar dinheiro. As pessoas que venderam a habitação económica eram apenas de 30%, porque não havia esta limitação de ter de vender para o governo. Por que é que a habitação económica de segunda mão é tão cara? É que o governo não consegue disponibilizar mais habitações económicas. E o que é que eu posso concluir? É que o governo tem de trabalhar em prol da população, construindo mais e mais habitação económica, nomeadamente 20 mil ou 30 mil frações, com vista a satisfazer as necessidades dos residentes. E também com as políticas da terra de Macau para agentes de Macau, para também construir mais casas para os residentes de Macau. Esperemos que todos podem viver e trabalhar com satisfação em Macau. E, anteriormente, quando discutimos sobre as habitações de Sepaiwan, numa zona com 60 mil habitantes, creio que nós necessitamos de mais espaços e instalações para o público. E o governo referiu que no Vale das Borboletas é um terreno industrial e o armazém para os depósitos de combustíveis também é um terreno industrial. E eu fiz uma interpelação escrita. As obras públicas não me respondeu se é possível alterar a utilidade do terreno. E por isso eu creio que se vai manter a utilidade do terreno. No entanto, podemos discutir este tema daqui a pouco. Deputado Wong Sai-man, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, senhores membros do Governo, caros colegas. Sr. Secretário, eu queria primeiro queria perguntar sobre o fornecimento de eletricidade nos bairros antigos e também a administração dos edifícios, porque muitas lojas antigas também querem fazer mais negócios, tendo em conta as oportunidades existentes, e as necessidades da eletricidade são muitas, principalmente os estabelecimentos de restauração. Eles pensam nos
nos problemas de incêndio e também de outros tipos. Mas quanto à eletricidade, sabemos que é pouca e não é suficiente o fornecimento de energia. Abrindo mais um ar-condicionado, então poderá haver cortes de eletricidade. Sabemos que há postos de transformação, ou seja, em novos locais. Queria saber quais são estes novos locais, onde é que estão distribuídos estes postos de transformação por forma a melhorar o fornecimento de eletricidade. Sabemos que há falta de manutenção desses equipamentos nos edifícios antigos. Sabemos que a SEM emitiu 200 avisos devido aos equipamentos obsoletos desses equipamentos de eletricidade. Por isso, propõe-se a atualização ou fazer o update desses equipamentos. Mas a falta de um consenso entre os proprietários, então não foi possível fazer isso. Por isso, em Macau existem vários edifícios que, devido a várias situações em que não há uma boa administração, ou seja, tanto em termos de administração de edifícios e também a falta de manutenção dos equipamentos contra incêndios. E devido a essas situações, resultaram também problemas de higiene e também com situações de ruínas do edifício. E também com nem sempre os vizinhos, as pessoas querem resolver isso. Por isso é necessário haver um embelezamento dessas estruturas. Sabemos que os proprietários são responsáveis por estas matérias, mas existem proprietários que têm poucas consciência em relação a assumir essas obrigações e também assumir essas responsabilidades. Por isso, não sei se há medidas para incentivar esses proprietários para melhor gerir ou resolver os problemas em relação à administração de edifícios. Creio que toda a gente elogia o senhor secretário e o secretário trabalha bem nesta área, por isso consegue resolver esses problemas. Acho que o senhor secretário consegue fazer isso. E uma segunda questão em relação às telecomunicações. Em Macau, devido ao desenvolvimento acelerado da economia e com o aumento dos números dos turistas, há necessidades em termos de redes, das novas tecnologias, mas a velocidade das redes não consegue satisfazer as nossas expectativas. Por isso, nesta situação, por exemplo, devido à situação epidémica, várias empresas têm feito reuniões online ou videoconferência, e alguns alunos também têm de fazer os trabalhos de casa online, mas só que a velocidade não consegue satisfazer as nossas necessidades. Sabemos que a nossa cidade não só precisamos de um serviço gratuito de Wi-Fi. Por isso, eu queria saber em Macau, queremos saber a banda dos dados fornecidos em termos das nossas telecomunicações, porque fazendo a comparação com as regiões vizinhas, sabemos que a velocidade é diferente em comparação com as regiões vizinhas. Não sei se houve um aumento dessa velocidade a nível internacional, porque consultando o website dos serviços de correios e telecomunicações, sabemos que no mercado não há competitividade no nosso mercado. E uma outra questão quanto aos serviços de telecomunicações, sabemos no nosso
no relatório diz que já entrou em que está a fazer uma revisão integral do contrato de concessão do serviço público de telecomunicações. Sabemos que Macau exige um ambiente de rede 5G para proporcionar aos nossos turistas. E a última questão sobre instalações complementares das nossas instalações e o Centro Modal de Transporte. Sabemos que nas estações de metro ligeiro não existem instalações complementares, tais como se uma pessoa quiser comprar uma bebida, não tem onde procurar para comprar. Não sei se existem instalações complementares, ou seja, lojas, por forma a facilitar às PMEs para desenvolver os seus negócios, porque isto vai contribuir para o governo divulgar e também através da promoção dessas tarefas para melhor contribuir o nosso trabalho. E uma outra questão sobre o estacionamento dos veículos, porque sabemos que existem alguns tipos de veículos que não conseguem encontrar lugares de estacionamento. Por exemplo, os caminhões, por exemplo, quando há inundações, não conseguem procurar lugares para estacionar os seus carros. Por isso, não sei se pode permitir o estacionamento desses veículos, por exemplo, no parque de estacionamento do Ponte do Delta, por forma a resolver as dificuldades de estacionamento das PMEs. E uma outra questão sobre a lei da renovação urbana. Há bocado queria ouvir mais sobre esta matéria. Não sei se o governo pode nos facultar mais informações. E uma outra questão, quando sabemos que em Macau houve melhorias das faixas das vias públicas. Por isso, queria saber quanto aos sinais das instalações destes tipos de equipamentos. Deputado Cical, obrigado, Sra. Presidente, Sr. Secretário, membros do Governo, caros colegas, boa noite. A área dos transportes é muito importante. As obras públicas também têm um impacto muito importante na vida dos residentes e, por isso, aqueles problemas que envolvem a vida da população merecem a nossa atenção. E o Sr. Secretário falou do aumento dos recursos pessoais, recursos humanos na sua área. Queria discutir com o Sr. Secretário sobre o seguinte. Primeiro, sobre o plano diretor. Trata-se de um planeamento geral. Sem este plano diretor, não temos um rumo para seguir e para competitividade na região e também para construir um centro-plataforma é necessário, é indispensável termos este plano diretor. Por exemplo, o projeto Céu Azul, a Vila das Escolas no antigo Canídromo e a renovação dos bairros antigos. Isto tudo depende muito do lançamento do plano diretor. Por isso, presto muita atenção à elaboração. Sem este plano, não podemos concretizar os nossos trabalhos. Muitos destes trabalhos, sem este plano, tornar-se-ão inúteis. Isto implica também com o planeamento da zona perto das portas de cerco. Assim sendo, temos de dizer que o plano diretor e a linha leste em setembro e em outubro deste ano vão se sujeitar à consulta pública. Quando é que depois vão ser lançados
o senhor secretário pode adiantar uma data exata do lançamento para depois fazer o respectivo relatório? Às vezes, sim, claro, é preciso 6 meses, mas podemos acelerar o processo. O plano diretor, quando há esta questão, presta atenção a 3 aspectos. Primeiro, a estratégia de desenvolvimento urbanístico. Como vai ser feita esta articulação entre o plano diretor e a estratégia de desenvolvimento da nossa cidade 2026-2030? Mas nunca foi divulgado pormenores desta estratégia do desenvolvimento da nossa cidade e como é que vai ser feita esta articulação entre o plano diretor e a estratégia e quais são as prioridades. Além disso, sobre o círculo comercial, o ambiente de negócio, isto tem a ver com a falta de instalações. Por exemplo, durante a construção do metro ligeiro, não foi pensado instalação ou reserva de espaço para lojas para comatar o déficit do funcionamento do metro ligeiro. Por exemplo, podemos instalar centros comerciais nas estações, na ponte ou no parque do metro ligeiro. Na superestrutura podia ter sido construída habitação pública, mas na sua área foi referida pela primeira vez estudos sobre o desenvolvimento do ambiente de negócio. Sobre estes estudos, qual é o ponto de situação? Qual é a entidade responsável pela realização de estudos? E já foi ouvida o Conselho de Desenvolvimento do Setor de Economia e Finanças, nas portas de cerco, e a respectiva estação do metro ligeiro vai estar reservada algum espaço para lojas. Agora, como temos a área marítima de 85 quilómetros quadrados, este foi um presente muito importante oferecido pelo Governo Central, garantindo mais espaço de desenvolvimento para Macau. Por exemplo, o depósito intermediário, que é uma grande dor de cabeça para o Governo. Então, concordo com o que foi dito pelo Sr. Secretário, podemos encontrar um local nestes 85 km quadrados para construir este depósito afastado das zonas habitacionais. Nas linhas de ação governativa, faz pouca referência ao planeamento urbanístico. Só se fala no apêndice. Só vi em 2020 vai estudar o critério de qualidade da água marítima e o ambiente das áreas marítimas. Estes estudos já começaram em 2018. Então, qual é a diferença entre estes 3 estudos que se debruçam todos sobre a qualidade da água? Porque demora 5 anos. Se vão demorar 5 anos, quando é que vamos lançar o planeamento da utilização das águas marítimas? Então, queria saber
qual é a calendarização. Sobre as obras públicas, o andamento tem sido criticado pela sociedade. A construção que demorou 16 anos, trata-se de um elefante branco. Que é o metro ligeiro. O chefe do Executivo referiu que temos de dar continuação à construção do metro ligeiro para resolver o problema de trânsito. O senhor secretário falou da linha leste, sobre a consulta pública, o itinerário. Então, queria saber sobre o excesso de desenho nestas obras. Senhor secretário, faça o favor de responder. Em relação às perguntas do deputado Lomlonway sobre o trânsito, o diretor vai responder daqui a nada, mas só que agora posso dizer que são 1000 os parquímetros com sensores. Porque a título experimental pode dizer que eu sou misco, mas de fato para mim acho que é caro. Mas para saber, estou muito contente a ouvir que se trata de um aparelho que surte efeitos, mas entretanto não é nada barato. E nós vamos então, não há problema, vamos então eliminar aquilo que o deputado referiu. E quanto ao terreno do hipódromo, quando vou responder à pergunta do deputado Sigalon sobre o plano diretor, vou adiantar mais informações. Este terreno, de fato, vamos também trabalhar, porque houve também outros deputados que falaram sobre a Zona Norte. Da minha parte, eu, como já referi aqui há anos atrás, que eu não concordo que a Zona Norte porque naquela zona pode fazer muita coisa, mas não habitações residenciais, porque quanto a isto vou falar um pouco mais detalhado daqui a nada. Podem então ver, depois de avançar com mais informações sobre o plano diretor. No que foi referido pela deputada Song Pei-Kei, antes de mais queria agradecer pelas suas palavras simpáticas. O GDI conta meramente por volta de 80 trabalhadores, mas assumiu muitas obras. Eu não gosto muito de falar desse gabinete, porque nos últimos anos, como é de vosso conhecimento, houve muitos problemas. Eu não gosto de falar dessas coisas. Mas o chefe do executivo do último mandato e o chefe executivo deste mandato, como podem saber, que há 2 unidades da minha pasta vão passar para outras direções. E como não tive tempo para acompanhar tudo, porque andamos sempre fazer muitas obras e temos que avançar com as obras prioritárias do metro ligeiro, da habitação pública. Isto acontece com o presente chefe executivo como do passado. E daí que, quando agora eu propus ao chefe executivo para renovar por mais um ano a duração do gabinete, espero que não precisava, mas porque há sempre coisas urgentes que temos que trabalhar. Porque até o deputado Sigalon também já referiu, nós não paramos em recrutar pessoal, mas só que o processo é moroso e leva muito tempo para encontrar uma pessoa correta e para que a pessoa comece a trabalhar, leva quase 1 ano e meio. Mas só que muitas vezes a pessoa quando começa a trabalhar para nós, poucos meses depois deixa-nos, vai já sair. Mas só que nunca paramos o processo de recrutamento. Daí que nós não conseguimos encontrar pessoa para preencher as vagas. Também devo dizer o seguinte,
Sim, os nossos trabalhadores não são muitos, mas fizemos muito trabalho, tal como as obras de B4, B9 e B10. São aqueles 80 trabalhadores que estão a trabalhar. Até, inclusivamente, a quarta ligação Macatepa. Sob esta grande pressão e ocorrer problemas ou falhas é muito natural. Inevitavelmente, estamos agora a recrutar 15 trabalhadores. Técnico superior, concretamente, leva tempo. E porque as pessoas, aquele que ficou no primeiro classificado, pensa uma semana, 2 semanas, 3 semanas e depois pede para dizer que deixa-me pensar. Só que, ao fim e ao cabo, vai nos dar uma resposta negativa dizendo que já não vai trabalhar para as obras públicas. Quanto à matrícula, uma chapa de matrícula, neste momento, para o Juai, não temos ainda esta solução, nem esta ideia. Deputado Ocamsan, para mim não há problema como que deve conhecer a minha pessoa e eu posso discutir consigo qualquer matéria que seja. Para além da falta de fornecimento, ou seja, a oferta, porque eu já disse várias vezes que, de fato, a oferta está um pouco atrasada e é morosa. Daqui a 7 meses, quando cá volto, daqui a 7 meses, creio que já posso adiantar mais algumas informações em relação à Zona A. Eu sei que os senhores estão, de fato, ansiosos, porque já esperaram muito tempo. Mas 28 mil mais 6 mil de Vailon, ultrapassando 30 mil, vão ser suficientes, mas espero que me dê mais algum tempo. Daqui a 7 meses vou adiantar com mais informações. Porque é sempre fácil dizer, mas aproveito esta oportunidade para vos dizer o seguinte: em Vailon já iniciamos 1/3 das obras, porque as obras no total estão divididas em 3 fases. Já iniciamos a primeira fase, incluindo 5 projetos, incluindo as obras de talude e, por outro lado, aquela parte que tem a ver com o plano pormenorizado. Daí, já tenho agora que fazer 5 projetos. E era só para vos dizer que não só se limita na construção de edifícios, mas sim também outras coisas. Por exemplo, se deve ou não construir caves, como é que vai ser a rede de drenagem, etc. E despendemos algum tempo para fazer estudos, como, por exemplo, a estação, o centro de incineração, etc. E, deputado Ocamsan, eu concordo perfeitamente que as frações da habitação pública devem ser sempre frações públicas. Por isso, tal como acontece com a habitação social, quando eu construo mais 1000 frações, isto quer dizer que vou ter mais 1000 frações. Mas é só que a habitação económica é diferente. As frações construídas vão ser vendidas. E hoje, habitação social, se hoje tenho 1000 e amanhã vou ter mais 1000, quer dizer que vou ter 2000. Porque o deputado disse que eu nunca disse que vender para os privados, os particulares, é um desperdício. Eu nunca disse isto. E também eu raramente ouço esta afirmação. Quando nós definimos o preço de venda, nós definimos não com base nos lucros do comprador. Não pensamos nisto. Por outro lado, o quê? Aquelas casas de habitação econômica antes do retorno, como é que se chamavam?
cerca de 44% e não 30% de CDH, cerca de 44% foram vendidas. E os remanescentes 56% não vendidas ainda. Quantas estão já arrendadas? Eu desconheço, não sei. Podemos então adivinhar? Eu não tenho esses dados. Mas só que nem todas aquelas frações que constituem os tais 56% são ocupadas. Compram, vendam, depois revendam ou até renda. Neste momento, em Macau, conta-se com 200 mil agregados familiares. Agora, vamos ter mais 30 mil frações. E com a Zona A, aquelas frações que vão ser criadas, construídas, e também de Valon, mais 6 mil, em Toisan, para Menina Barbosa e Venceslas Moraes, no total, mais de 40 mil. Então, hoje, temos 230 mil, daqui 11 anos ou 5 anos, vamos então ter 270 mil frações no total. Senhor deputado Ngau Kamsan, eu espero que eu possa, em outubro, fornecer ao seu deputado mais informações. O deputado Hou Yen-San perguntou sobre questões relacionadas com a energia. Aquelas 9, nós vamos concluir até ao final do ano. 4 vai ser em meados do próximo ano, quer dizer que durante o primeiro semestre do próximo ano. Então, quer dizer que estou-me a falar dos postos de transformação. São todas zonas antigas. Podem, então, encontrar essas informações da página eletrônica. Mas quanto ao Gabinete para o Desenvolvimento do Setor Energético, tem essas informações na sua página eletrônica. E quanto às administrações dos edifícios, eu posso assumir parte das tarefas. É a primeira vez que eu estou a falar neste hemiciclo. Uma pessoa, quando tem uma certa idade, sabem que devem ir ao médico. E quando um carro já tem um determinado anos de uso, também tem que ir à oficina para reparação. Mas agora, quanto às frações, os edifícios que já têm uma certa idade, ninguém pensa na sua reparação. Ora, se for o governo assumir isto, eu não vou conseguir, porque como é que é possível? Quantos trabalhadores temos? Porque tem que pedir, o Instituto da Habitação já tem muito trabalho. Ora, se nós vamos assumir também esta tarefa, vai ser impossível, porque não sou capaz de destacar pessoal para todos os edifícios. E também não, impossível para nós. Para todos os edifícios temos que destacar pessoal para constituir a administração e realizar reuniões. Em primeiro lugar, o IH não é uma unidade que funciona 24 horas por dia. Espero contar com a vossa compreensão. Naturalmente, tal como aprendi com os senhores deputados, deixo aí o meu apelo para que todos os edifícios, os condóminos, constituem a sua administração. Se eu tiver que assumir esta responsabilidade, devo ir ao Almirante Lacerda primeiro ou vou à Rotunda de Carlos Maia? Eu posso fazer um pouco mais, mas só que agora, para assumir totalmente esta tarefa, é impossível. Não temos recursos humanos, não temos condições para assumir esta função. E
quanto à rede 5G, de fato temos que avançar com a convergência. Mas tem que também dizer que no futuro, já agora deixa aí, que vai ocorrer um problema. Como referiu, a falta de velocidade, a ligação não é boa. Ora, para que tudo corra sem sobressaltos, precisamos de 4.500 estações. Pelo menos temos que ter 1.500 a 2.500. Mas, ora, onde é que vamos colocar esses aparelhos? Porque as pessoas vão logo a dizer que não põem no meu edifício. Alguns podemos pôr nos postos de iluminação, mas outros temos que pôr nos edifícios. Então as pessoas vão dizer que não põem no meu prédio, mas o prédio é ao lado. E o prédio ao lado diz que não põem no meu prédio, mas sim ao lado. Ora, quanto à linha leste de Sapaiwan, sim, pensamos também numa zona comercial, mas não temos também muitas condições para isto. O deputado Sicalon. Ainda me lembro que na altura falou sobre a oficina, tal como há pouco referiu, já esperou 16 anos. Na altura eu tive que alterar a planta, o projeto da oficina. E agora também na superestrutura, fazer qualquer coisa que seja. No ano passado não conseguia ter o metro ligeiro concluído, a linha da Taipa. Mas eu queria ter já a oficina. Só que para ter as obras concluídas leva pelo menos anos. Em 2016, em junho de 2016, na comissão de acompanhamento em que o deputado Royonsan era presidente, eu já falei sobre esta questão. Depois de ter o projeto alterando também o projeto da oficina, já não me lembro, mas só que num curto espaço de tempo conseguiríamos realizar o concurso e conseguimos ter a obra. Mas agora as pessoas dizem que tem uma só linha, não serve para nada. Mas o deputado Royonsan, se não estou em erro, pediu-me para presenciar numa reunião, mas só que naquela reunião nenhum deputado me disse para parar com aquela obra do metro ligeiro, mas agora com a obra concluída todos dizem que aquela obra não presta. Quanto aos veículos pesados, lugares de estacionamento, eu disse sempre que é um problema. Mas quanto aos automóveis ligeiros, o meu ponto de vista é diferente. Hoje temos 117.000 automóveis ligeiros. E lugares de estacionamentos legais nas ruas, nos autoauxílios, não são no total 147.000. Então, quer dizer que os lugares de estacionamento são mais do que os nossos veículos ligeiros. Mas quanto aos motociclos e aos veículos pesados, eu já não posso dizer assim. Por exemplo, na zona Sankyu, não sou capaz de arranjar espaço para construir autosilo, mesmo e até na Praia do Manduco. Mas só que, em geral, os lugares de estacionamento temos suficientes para os automóveis ligeiros. Quanto à revitalização dos edifícios industriais, este plano já foi cancelado, porque isto não é viável. Quer no Conselho para a Renovação Urbana e noutras reuniões, mas se o senhor estiver interessado, eu posso explicar. Deputado Sigalon, quanto ao plano diretor, o que eu posso dizer é o seguinte: o que vai ser então posto à consulta pública já é a nossa sexta versão. Por outro lado,
o que está definido na lei de planeamento urbanístico precisa de um serviço interdepartamental para definir o respectivo projeto. E quanto àquilo de CBD, eu não sei dizer em chinês, mas de fato aqui é vermelho. Leia aquelas partes a vermelho. Mas podem ficar descansados. As coisas principais e importantes vão ser então apresentadas e explicadas nas reuniões dos secretários. E quanto ao desenvolvimento das águas marítimas de Macau, vai ser então definida a respectiva lei da utilização. Mas agora eu não tenho tempo, fica para daqui a nada. Deputado Lam Lon Wai, obrigado, Sr. Presidente. Senhor Secretário, sabemos que tem muitos problemas, mas não há problema se não conseguiu responder tudo. Há pouco referiu que esses 1000 parques está em teste. Sim, temos que ter em conta o preço. No entanto, é muito conveniente para os residentes. Se nós divulgarmos ainda mais este sistema, é melhor. E, para além disso, também vai diminuir o tempo de procura de parque, de estacionamento. Também conseguimos obter muitas informações através de megadados e depois nós podemos então planear melhor todo o sistema viário. E creio que o Sr. Secretário pode ponderar este tema. E para além disso, o campo Linfong, de facto, ali não é viável nós construirmos mais habitações, porque já temos uma alta densidade populacional naquela zona. E creio que ali podemos criar espaços verdes. E, Sr. Secretário, se nós alterarmos a utilidade do campo Linfong, eu, no Conselho de Planeamento Urbanístico, ainda estou à espera da planta de condições urbanísticas. Mas espero que o Sr. Secretário possa nos dizer, para que os residentes já possam saber como é que vai ser o plano e para que as pessoas que vivem naquela zona tenham mais um espaço para ser utilizado. Deputada Song Pek. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigada pela resposta dada pelo secretário. Sei que você tem muito trabalho, mas quanto aos trabalhos interdepartamentais, por que é que temos de discutir e dialogar sobre estas matérias? Porque eu quero que o governo preste mais atenção sobre isso. E quanto a esta questão, eu sugiro o seguinte: o IH faz a gestão e administração das habitações, mas não está a fazer negócios. Por isso, quanto o setor da imobiliação imobiliária, mas este setor é que faz negócios, mas o IH não. Porque quanto aos negócios, para os mediadores do imobiliário, se não puserem o cartão, então é multado ou é sancionado. E há muitas regras que limitam esses e que as pessoas não conseguem fazer, porque fazendo essas coisas, então poderá ser sancionadas. E este setor é difícil de operar devido a esta situação econômica. E como só vai construir habitações, nunca pensam nesse setor. Por isso, não sei se há uma má distribuição dos recursos, por isso é um aspecto que deve ser ponderado. Também quero falar sobre as carreiras de autocarros diretos para os alunos transfronteiriços. Sei que agora não temos notícias sobre os veículos com chapa única de matrícula, mas podemos sugerir ao chefe executivo para propor ao interior da China para fazer trabalhos sobre esta matéria.
Deputado Gomes, quando se fala em Cepelon, queria dizer nos anos 70 em Fachique foram construídas muitas casas e ao lado construíram-se fábricas. Houve assim poluição sonora e atmosférica na altura. A justificação é que não havia um plano diretor. Agora este terreno em Cepelon, se continua a ter a finalidade industrial, vai afetar a qualidade de vida dos residentes. Falando da habitação económica, disse que 240 mil frações de habitação económica para muitos residentes. Porque esta insuficiência? Isto tem a ver com a relação procura-oferta. Porque algumas pessoas não têm casa e há muitas casas vazias. Por isso, o governo tem que construir mais casa económica. Porque no mercado de lucro exorbitante, as pessoas precisaram de comer todos os dias massa instantânea para poupar dinheiro durante 30 anos para comprar uma casa. Isto é assim, as pessoas são vítimas deste mercado predador. Não quero que as nossas futuras gerações continuem a experimentar esta situação. Queremos que as novas gerações tenham uma habitação vivendo do seu trabalho. É assim porque a habitação económica tem um preço intermédio e é mais acessível para a população. O governo tem que construir mais casas de habitação económica. Deputado Von Simon, obrigado, Presidente. Senhor Secretário, há pouco falei sobre os lugares de estacionamento para os caminhões. Não estou... são os caminhonetas de transporte de cargas, de mercadorias, por exemplo, durante tempestades ou inundações. Essas caminhonetas já não podem deixar a ser estacionados nos lugares de estacionamento, nas vias públicas. Então, durante os maus tempos, será que permite esses caminhonetes estacionarem nos autoauxílios? Por outro lado, quanto às vias públicas, as sinalizações, não sei quais são os critérios que estamos a seguir para afixar as sinalizações. E também a DESAT também tem feito um bom trabalho, nomeadamente nas aplicações. E será que é possível permitir se há ou não espaço para os nossos peritos de tecnologia em desenvolver-se? Deputado Segalon, obrigado. Há bocado falou sobre o metro ligeiro. Diz que temos de construir e espero que o senhor secretário pode, através das experiências ao longo das nossas obras de concessões, ou seja, do prazo de execução e também da concessão, e também haver uma separação dessas obras, ou seja, porque algumas obras foram empreitadas e sabemos que há muitas obras que houve um excesso de projetos de concessão, resultando atrasos e também derapagens dos orçamentos. Por isso, a sociedade tem de pagar por esses. Por isso, especialmente na concessão da linha este, o senhor secretário vai pensar, ou seja, fazer em conjunto a adjudicação dessas obras. Há pouco falou também que a adjudicação foi longo e houve críticas.
E a diretora das obras públicas sabe que temos muitos trabalhos e que tem trabalhado extraordinariamente sobre estas matérias, especialmente as obras de grande envergadura. Sabemos que houve muitos projetos, especialmente mais de 200 obras que têm a ver com as obras comunitárias. Não sei se essas obras foram afetadas devido a essas situações, devido à falta de transparência. Não sei se o governo pode nos disponibilizar mais informações sobre o andamento e também sobre os procedimentos de apreciação das propostas, por forma a elevar a qualidade. Senhor secretário, faça favor. Vou responder a primeiro o Cicalone. Sim, posso fazer tudo, mas tenho falta de tempo. Agora vou seguir a ordem primeiro. Daqui a pouco o diretor da DESA também vai ter que responder. Deputado Lamlon vai sobre no Conselho de Planeamento ainda não viu, é da minha responsabilidade porque suspendemos os trabalhos devido ao plano diretor. E também o outro mandato do governo e por isso naquela altura suspendi os trabalhos. Ainda não respondi à questão da deputada Sonpeque, nomeadamente autocarros transfronteiriços. Não pensei nesta questão. Sim, sabemos que podemos ir a Hong Kong nesses autocarros. Pois, as pessoas chegam a zoar, às portas de cerco, vai ter que apanhar outro autocarro, mas daqui a pouco o diretor pode responder. E em relação aos agentes de mediação imobiliária, quando se aprovou a lei, eu estava já como secretário, mas não aceitei isso. E depois do trabalho foi passado para o IH. No entanto, eu como tenho muitos trabalhos administrativos, mas no entanto, podemos, quando rever esta lei, sim, estou aberto a alterações. E em relação à questão dada ao Kamsan, sim, temos pontos de vista diferentes. No entanto, eu não disse que temos 230 mil casas e 200 mil pessoas para fazer ou não fazer o trabalho. Eu creio que todos têm que saber os dados que temos, mas não sou contra. Eu concordo e como estava com muita pressa para construir e por isso é que no próximo dezembro vou falar como será o plano para a Zona A. E por isso hoje também no BO já tem o plano daquelas três. E concordo com a construção de mais habitação econômica. Deputado Simon. Um mecanismo estável. Não tenho este plano. Mas quando há um tufão, sim, abrimos o silo da Zona Leste, pode entrar alguns veículos de carga, mas não é um mecanismo permanente. Mas quando houver tufão, as pessoas podem estacionar esses automóveis lá. Deputado Cicalone. Sim, fiz os trabalhos, mas fiz de um a um. Por exemplo, na rampa de Wailong. Eu fiz um plano provisório, depois vai fazer um plano mais pormenorizado. Sim, vou fazer por partes, por exemplo. Agora temos duas situações diferentes. Em Sepavan já tenho o projeto todo. Mas em Hanqing vou utilizar o seu método. Tem um plano provisório, depois vai fazer um plano geral e depois fazer as obras. E em relação aos prazos, Cicalone. Em março passado, todos os projetos com mais de 100 milhões estão no nosso site. E atualmente, agora, não temos muitos problemas históricos que a deputada Sonpeque falava. E por isso é raro nós termos um excesso de 3% no orçamento.
estamos a fazer um trabalho, um projeto de 330 milhões. Geralmente a derrapagem é de 1% a 1,9%. Sim, também temos algumas linhas e eu creio que está tudo sob controle. Mas posso dizer uma coisa. Tenho uma obra que temos problemas, mas ainda não caímos dentro da linha vermelha. Mas creio que todos podem aceitar se for uma derrapagem de 1 ou 2%. Obrigado, Sr. Secretário. Obrigado. Obrigado pelo elogio dos deputados sobre a nossa aplicação em termos da fase experimental. Devido à epidemia, as atividades comerciais pararam. Só temos quase 1000 utilizadores visitantes do nosso site. Acho que com o estabilizar da situação, este número vai aumentar. Também reconhecemos a necessidade de instalação de sensores nos parquímetros, no sentido de facilitar a procura de lugares de estacionamento. Em termos de se o orçamento permitir, vamos alargar ou estender a instalação. Estamos a trabalhar neste sentido, envolvendo 3 áreas. Quando ao autocarro direto para os estudantes transfronteiriços, o regulamento administrativo 4/2004 dá esta possibilidade. Agora há 4 empresas de autocarros transfronteiriços a funcionar em Macau. Portanto, não estamos a ver nenhum impedimento legal. Quanto à questão sobre as placas, a colocação das placas, estamos a seguir critérios internacionais, a altura, tipografia internacional. Quando às aplicações, claro, aplaudimos a adesão do setor informático. Portanto, o Mobility Service está na moda, esperando que estas aplicações e informações tenham uma convergência numa única plataforma. E em agosto pretendemos lançar uma aplicação para os residentes nos autocilos ou no GPS. Quando a questão sobre o bairro Faichiquei, estamos a trabalhar na melhoria da rede de via pública. O volume de circulação aumentou, o fluxo aumentou 43% em termos de ouvidor Arriaga. O fluxo diminuiu. Obrigada. Enquanto à velocidade da rede de telecomunicação, nós temos então 2 vias de acesso neste momento e a taxa de utilidade vai até 300 GB e já houve um aumento de 44%. E de acordo com os dados de março da Oculus, nós, em termos de ranking, estávamos no 8º lugar. Por outro lado, quanto ao serviço de telecomunicações, as 4 companhias, como não têm a sua própria rede, daí que têm de adquirir este serviço com as outras 2 companhias
que detêm essas redes. E daí que há que também ter em conta a prática das pessoas e também das suas instalações. Sobre a questão do deputado Cicalón, sobre a fiscalização das águas, cada um tem os seus critérios para avaliação. Por exemplo, as águas de Macau, no ano passado já fizemos o trabalho e já este ano iniciamos o trabalho. E por isso, nas nossas águas territoriais, estamos a fazer esta fiscalização das águas. E em relação ao ambiente ecológico, nós também estamos a ver quais as zonas é que temos que proteger, quais zonas nós podemos desenvolver. E em relação à qualidade da água, nós vamos ter de criar um sistema para tal. Agora vamos fazer um intervalo de 10 minutos.